Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim explicar esse ponto lindo dessa bolsa que eu tô fazendo com a malha da Bellis, fio de malha premium, muito bom, que chegou essa semana na Criartes, de Cornélio Procópio, que fica na Avenida Minas Gerais, 326, edifício Sala 1, edifício Genor de Lima, Sala 1. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Não foi eu que criei esse ponto, tá? Mas é um ponto muito lindo, as alunas estavam pedindo e eu resolvi explicar como faz ele. Olha, gente, que fio maravilhoso! Então, vamos lá? Eu já fiz aqui algumas carreiras. O começo, para quem não viu, tem um vídeo que eu faço, eu vou deixar o link logo abaixo, que tem ensinando fazer esse caseado aqui, tá? Tem escrito como passo a passo, bolsa de crochê com fio de malha com fundo de couro, tá bom? É uma bolsa verde lá que eu explico para vocês como fazer a bolsa, só que daí o ponto é diferente. Então, esse é um ponto que a gente vai fazer de duas formas diferentes. Primeiro, a gente vai entrar aqui no meio do ponto, é o ponto baixo centrado, ergo lá em cima e passo por dentro. O próximo ponto, ó, ele vai ficar assim. Eu vou pegar na alcinha de trás. Tá vendo que o ponto baixo, ele faz duas alcinhas? Eu vou pegar aqui no meio, puxo e faço um ponto baixo. Aí, o próximo, como eu fiz esse pegando na alcinha de trás, esse eu vou fazer no meio do ponto. Opa, escapou. Uma aluna disse que o nome desse ponto é o ponto arroz. Eu ainda não entrei no YouTube para conferir se é esse mesmo nome, tá? Depois eu confirmo para vocês o nome do ponto. Mas ele é assim que faz. Pega então na alcinha de trás, o próximo pega centrado. Centrado é no meio das duas perninhas, tá? Puxo, laço o fio e faço um ponto baixo. Agora aqui, ó, na próxima alcinha, eu vou entrar no meinho do ponto. E fazer ponto baixo. Sempre ponto baixo. A diferença é aonde você vai pegar ele, tá? Esse, então, é o ponto baixo centrado e esse é pego na alcinha de trás. Isso é feito por toda a carreira e por toda a bolsa, tá? Aqui eu tô chegando no último pontinho. Então, eu comecei a fazer, observem que é o ponto baixo centrado. Então, o meu último ponto, eu fiz um centrado aqui, vai ser pegando na alcinha de trás. Faço ponto baixo, ergo um pouquinho lá em cima. Venho aqui por trás, não pela frente, por trás. Pegando as duas alcinhas aqui. E vou puxar essa argolinha aqui dentro da agulha. Eu encaixo ela na minha agulha, viro a agulha para baixo e puxo lá atrás. Aí, eu venho aqui no meinho, tá vendo que ele saiu aqui, ó, ele tá saindo aqui. Aí, eu venho embaixo de onde ele saiu, entro no meinho, a agulha tá aqui atrás. Aí, eu vou encaixar esse pontinho de novo na agulha e puxar apenas esse aqui que tá saindo do novelo, tá? Parece complicado, mas é fácil. Olha lá, aí ele saiu aqui. Quem aprendeu a fazer a bolsa verde, é meu primeiro vídeo, já sabe fazer esse ponto. Vou fazer novamente para vocês não ficarem com dúvida, tá bom?
Ó, então eu cheguei no último ponto, fiz um ponto baixo pegando na alcinha de trás. Venho aqui, ó, nas duas, tá vendo? Esse é o ponto e esse é a continuação do ponto. É a correntinha que a gente fez para subir. Então, eu venho, pego essas duas alcinhas da correntinha aqui, volto essa argolinha na agulha e vou lá atrás com ela. Seguro com essa outra mão. E aí, eu venho aqui onde ela passou, ó. Esse é o que tá subindo aqui no meu dedo. Aí, eu vou entrar no meio do ponto. Vou voltar esse ponto na minha agulha. E vou puxar só um dos fios. E faço uma correntinha, que é uma correntinha Simone. Eu ergo aqui e eu laço o fio e passo por dentro. A correntinha é bem facinho, tá bom? Aí, aqui, novamente, vou começar, se eu fiz um centrado, vou fazer pegando por trás da alcinha. E aí, eu vou entrar, o próximo centrado, entro lá atrás, laço o fio e puxo pra frente. Subi, fiquei com 2 na agulha, laço o fio e passo dentro dos 2. Agora, eu vou entrar no meinho, laço o fio e puxo pra cima. Agora, eu laço novamente o fio, laçar e encaixar ele na agulha e passo por dentro. E assim, eu vou fazer por toda a carreira, até chegar aqui onde começamos, que eu volto com vocês, tá bom? Ó, voltando com vocês. Opa. Cheguei no meu último ponto. Vou entrar aqui, onde eu fiz a correntinha, voltar meu ponto na agulha, puxar lá atrás, entro aqui no meio e puxo pra cima. Aqui, a gente vai começar a diminuir os pontos, porque eu quero fazer uma bolsinha diferente, tá? E aí, eu quero fazer diminuição nos 2 cantos, tá bom? Então, aí, eu fiz a minha corrente. E eu não vou fazer esse pontinho aqui, ó. Eu vou comer ele. Eu vou pular ele. Então, eu não vou fazer esse, eu vou vir direto no próximo centrado. Vou fazer essa diminuição aqui. E a outra diminuição aqui, no outro canto da minha bolsa. Observem que eu estou na 10ª carreira, e aí, ó, se você contar, tem 1, 2, 3 e 4 no canto. Aí, eu vou fazer a diminuição entre esses 2 aqui. Chegou nesse meinho aqui, eu vou vir desse direto para esse. E aí, vai dar uma leve puxadinha aqui. Vou fazer isso e aí eu já volto com vocês, tá? Mas eu vou explicando, fiquem tranquilas. Então, eu fiz um centrado. Hoje eu tô gravando durante o domingo. Meu filho e meu marido estão fazendo arte no quarto. Mas vamos lá. Geralmente eu gravo quando eles estão dormindo, porque são muito barulhentos esses 2. Mas hoje tá um dominguinho chuvoso, delicioso. E eles estão fervendo. Deu ruim.
Ó, eu tô fazendo e não tô falando nada, mas é o mesmo ponto da carreira anterior, tá? Pegando um no meio e um no centro. Sempre pontos baixos. Diferença, um único lugar de pegar, ó. No meinho e no centro do próximo. Tô quase chegando no meu canto. E olha como esse fio da Bellis rende. Uma delícia de trabalhar, não tem emendas. Ele é sempre regular. Muito gostoso, super macio. Deixa a bolsa super levinha, não fica uma bolsa pesada, independente do tamanho que você fizer ela. Muito bom. Super recomendo. Ó, tô chegando no cantinho, ó, tá vendo? Como ele fica lindo. Aí eu fiz o baixo pegando por trás. E aí aqui eu já estou nos dois que eu tenho que diminuir, tá? Vou fazer um ponto baixo centrado. Aí eu não vou fazer esse daqui. Tem outras formas de diminuir, mas nesse ponto eu prefiro diminuir dessa forma, que eu achei que fica melhor. Eu tentei várias formas de diminuir, não ficou legal. Então eu vou pular o ponto central, o ponto do pegando por trás, fiz um centrado e vou fazer o outro centrado. E já o próximo direto, sem fazer o ponto pegando por trás. Entenderam? Falei muito, né? Vamos lá. Cheguei no meu canto da diminuição, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Puxo lá em cima. Não faço esse pontinho aqui e vou direto para esse. E aí, eu já fiz uma diminuiçãozinha, uma aqui e outra aqui nesse canto. Observem que ela não dá tanta diferença nessa primeira diminuição, tá? É só para dar uma leve puxadinha. Para o modelo que eu vou fazer, vai ficar legal dessa forma. Se fosse um outro modelo que eu quisesse fechar muito a boca dela aqui em cima, eu poderia fazer duas diminuições, uma atrás da outra. Duas aqui e duas aqui. Mas eu não quero que feche tanto por enquanto, tá bom? Eu vou terminar a minha carreira e já volto com vocês para fazer a próxima diminuição, tá bom? Chegando aqui no final da minha carreira, onde eu fiz a diminuição, eu ainda tenho esse pontinho aqui para fazer pegando por trás. Só que eu vou ignorar ele, vou pular ele e vou vir na minha alcinha aqui e fazer o fechamento, tá bom? Então, ela ainda tá contando como diminuição, tá? Aí eu encaixo na minha agulha, puxo lá atrás. Pode ver que ele vai dar uma leve de uma fechadinha aqui, ó. Aí eu vou pegar, entro aqui no meinho do ponto, encaixo novamente o fio na agulha e pego o fio que tá saindo do novelo. Pera lá. Pego o fio que tá saindo do novelo e puxo lá pra frente. Ó, fez um pontinho. Aí eu vou fazer uma corrente. Vou entrar aqui no próximo. Era pra eu fazer pegando aqui atrás, mas como eu estou fazendo a diminuição no meu canto, eu faço a diminuição no canto porque eu comecei pelo meio do fundo, tá? Eu comecei por aqui. Então, por isso que eu tô fazendo a diminuição logo que eu começo a carreira. Mas aí, a diminuição de vocês, independente de onde começou a carreira, vai ser aqui, tá? No meio, nos dois meios
nos dois meios da peça, tá? Então tá, voltando lá. Eu fiz o fechamento, deixa eu fazer de novo para não restar dúvida. Eu vou pular esse pontinho aqui que eu faria pegando por trás. Então, eu não vou fazer ele. Eu venho aqui onde eu subi a correntinha da anterior, da carreira anterior. Volto. Puxo lá atrás. Entro no meio do meu ponto. E puxo a linha lá pra frente. A malha, não é a linha. Aí, eu vou fazer uma corrente. Vou entrar nesse pontinho aqui, ó. Só que eu não vou fazer ele inteiro, tá? Eu vou subir pra cima com ele, deixar ele na agulha. Fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Aqui, eu vou ignorar esse pontinho que eu peguei ele por trás. E eu vou vir aqui no meio do próximo ponto. Aí, eu fiquei com 3 laçadinhas na agulha, tá? Ó, 1, 2 e 3. E agora, eu vou finalizar meu ponto. Ele virou um bolinho, mas é normal. Não se preocupem, que é uma diminuição, tá bom? E quando eu terminar essa carreira, eu ainda vou fazer uma diminuiçãozinha aqui, tá? Porque daí ele vai ficar juntinho assim, pra ficar mais fechadinho, tá? Aí, eu continuo fazendo normal a minha carreira até no outro cantinho. Que aí, eu faço a última diminuição daquele canto. Venho, pego por trás da alcinha. Esse eu pego no meio e faço ponto baixo. Aqui eu pego atrás, outro no meio, e assim eu sigo a minha carreira até chegar lá no cantinho. Gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu curtir no vídeo, para ajudar o nosso canal a crescer, nosso canal da Criartes. Sempre eu vou estar postando vídeos para vocês de passo a passo, porque tudo que eu aprendo também sempre foi no YouTube, eu aprendi muita coisa. Continuo aprendendo no YouTube e ajuda muito, né? Se vocês puderem se inscrever, por favor, não esqueçam. Deixam uma curtidinha lá pra mim e se inscrevem para nos ajudar. Ó, cheguei aqui no cantinho. Esse é meu meio, tá? São 1, 2, 3 e 4 na lateral da minha bolsa. Então, aí eu cheguei aqui. Eu já fiz uma diminuição na carreira anterior, então eu vou vir aqui. Ó, fiz o pontinho pegando por trás. Vou entrar aqui, deixar na agulha. Pulo esse, venho no ponto centrado novamente. Subo lá em cima e deixo ele na agulha. Fiquei com 3. Mais uma vez. Vou entrar no centro dele. E aí, eu vou puxar e tirar todos de uma vez. E aqui, eu continuo fazendo pontinho normal. Observem que ele fica meio puxadinho. É normal, porque eu quero que ela feche assim, eu quero fazer uma abinha aqui em cima, tá?
Por isso que eu quero que ela dê uma leve fechada. Olha que legal que fica. Ela faz o cantinho certinho, ó. Que é o efeito que eu quero. Eu vou seguir aqui a minha carreira fazendo um ponto atrás e outro ponto no centro, até chegar lá no último pontinho, pra gente fazer o fechamento. Deu ruim lá. Eles brincam até se estranhar. Ai, gente. Tô quase chegando aqui no finalzinho. Aqui eu faço um pegando por trás. Eu vou ignorar esse daqui. E eu vou enfiar a agulha aqui, puxar. E puxo com tudo. E aí, ele diminuiu na quantidade que eu quero, tá? Aí, eu entro aqui no meinho, volto, como a gente fez em todas as carreiras, tá bom? Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E esconder esses pontinhos, esse pedacinho da linha, eu vou esconder pra baixo, dentro da peça. Gente, falei que eu ia finalizar e cortar o fio, mas eu não vou, porque eu quero dar mais uma dica pra vocês, tá? Então, eu vou fazer ponto baixíssimo e eu vou aproveitar pra usar a meia argola, que poucas pessoas sabem como. E aí, eu vou aproveitar para dar essa dica para vocês, tá bom? Então, aqui eu fiz uma correntinha e eu vou fazer ponto baixíssimo em toda a volta. Vou entrar sempre agora na lateral, tá? Lateral é sempre aqui, do ponto. Não vou fazer mais ponto centrado e nem ponto pegando por trás. Eu vou fazer ponto baixíssimo. Eu entro. Do jeito que eu saio, eu já passo pela argolinha que tá na agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Laço ele lá atrás, subo aqui em cima e passo por dentro. Novamente. Subo aqui e passo por dentro do ponto. E olha quanto fio de malha que ainda eu tenho no meu novelo, gente. Aqui eu cheguei onde eu fiz a minha diminuição. Isso significa que eu tô bem na lateral, onde eu quero inserir a minha meia argola. Então, eu vou pegar uma meia argola,
Essa daqui, se eu não me engano, ela tem 2,5 centímetros. E eu quero que ela fique do lado de dentro. Se eu quisesse que ela ficasse aqui pra fora, eu encaixaria ela aqui. Mas eu quero que ela fique aqui escondida, tá? Então, eu vou posicionar ela assim pra baixo. E aí, eu vou enfiar a agulha aqui por dentro dela. E vou passar o fio fazendo ponto baixíssimo. É ruinzinho de pegar, mas dá certo, tá? Opa. Caiu lá dentro. E fiz um ponto baixíssimo, que eu vou entrar no meinho também. Vou fazer um ponto baixíssimo. Opa, que não deu certo. Isso acontece, tá? Não deu certo do lado. Desse lado eu teria que fazer ponto baixo. Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Então eu vou mudar pra vocês verem da forma que eu quero passar, tá bom? Então, eu vou pegar aqui com ela pra fora mesmo, não tem problema. E vou fechar com ponto baixíssimo. Aí, eu vou entrar aqui nesse meinho, mais uma vez, ponto baixíssimo. E mais uma vez. Então, como ela tem 2,5 centímetros, eu posso fazer 3 pontinhos dentro dela que dá tranquilo. E ela já está presa aqui, ó. Ela já está presa. Que aqui eu vou usar para pendurar minha alça, para tanto alça de mão quanto corrente. O acabamento fica bem melhor, olha. Fica bem bonitinho. Tem a forma também de costurar ela depois da peça pronta. Você pega uma linha e uma agulha de tapeceiro e costura, mas eu prefiro assim. Eu acho que é mais fácil. Você viu? Não tem dificuldade nenhuma. Só tem que posicionar certo. E aí eu continuo fazendo ponto baixíssimo até chegar na minha outra lateral para encaixar a outra meia argola. E essa carreira de ponto baixíssimo, ela fica bem bonitinha nos acabamentos. Eu gosto muito de fazer ela em todas as peças que eu faço, porque eu acho que dá um acabamento melhor. Olha, fica bem bonitinha. E aqui, ó, falta 1, 2 e o terceiro. Eu vou inserir a outra meia argola. Pra ficar bem no centrinho. No centrinho não, no meinho mesmo. E esse é meu último ponto. Eu vou entrar nele aqui e puxar com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a minha peça. Eu vou cortar o meu fio. Eu gosto de fazer uma correntinha e puxar pra cima. E aqui ela está presa dos dois lados.
E olha como deu um fechamento bem bonitinho. O acabamento fica melhor. E agora eu vou esconder esse ponto. Ó. Vou entrar com ele aqui. Para o ponto ficar mais acabadinho. E aqui eu vou pegar minha agulha e vou escondendo aqui atrás esse fio, tá? Pode ser essa agulha mesmo, tô usando uma 7, tá? Esqueci de falar qual agulha que eu tava usando, é uma 7 da Fial. Muito boa essa agulha também. Ou pode ser a agulha de tapeceiro também, que fica até mais fácil, mais rápido para você esconder esse fio aqui para baixo. Não tem uma regra para esconder, você vai enfiando aqui sempre nos pontinhos de trás até sumir esse fiozinho, tá bom? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer aquele modelo que tem uma alcinha, uma abinha aqui atrás. Então, eu vou escolher qual lado que eu quero, que seja atrás e a frente, e vou começar. Pra mim, tanto faz, tá? Eu vou dar uma laçadinha na minha agulha aqui assim, ó, de novo. Enfio a agulha aqui e dou uma voltona. E eu passo esse fiozinho aqui por dentro. Opa! Por dentro. Puxo pra acertar aqui certinho. Vou vir aqui. Bem pertinho. Opa! Bem pertinho da onde tá a minha argola, que essa vai ser a parte de trás. Então, a parte de trás eu quero daqui até aqui. Você que define da onde você vai querer. Só não esqueça de contar os pontos, isso é muito importante, tá bom? Aí eu coloco assim, puxo a agulha, puxo a linha e ficou assim, ó, por dentro. Eu vou mostrar de novo que eu acho que a câmera não pegou. Enfio aqui, puxo a minha laçadinha aqui pra frente, vou puxar o fio maior e vou puxar por dentro. Esse daqui vai ficar pra mim arrematar ele, esconder ele aqui atrás, pra ele não soltar, tá? Faço uma correntinha pra dar a altura do ponto baixo. E aqui eu vou fazer ponto baixo normal, tá? Vou entrar em todos os buraquinhos e fazer ponto baixo. Eu poderia deixar para fazer essa carreira do ponto baixíssimo depois, tá? Porque ficaria melhor aqui no acabamento da peça. Só que eu queria muito explicar para vocês esse acabamento aqui. Então, eu aproveitei e fiz a carreira de ponto baixíssimo. Se vocês quiserem deixar para pôr a argola também depois, fica a critério de vocês, mas dá certo da mesma forma, tá bom? Então, aqui eu vou entrar em todos os vãozinhos dos meus pontinhos. E vou fazer ponto baixo. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 e 16. Vou conferir se tá certinho, se tá centralizadinho aqui, ó, pra ser a parte de trás. Tá bem legalzinho, eu gostei desse jeito. Aí, eu vou fazer, antes de virar a peça, eu vou fazer um ponto, uma correntinha. E aí, eu viro a minha peça. Isso aqui depois a gente esconde, tá bom? Foi o pedacinho que sobrou. Aí, eu vou vir aqui. Então, a correntinha já conta como um ponto baixo. Eu venho no próximo, ó, a correntinha terminou aqui. Daí, eu não venho nesse, eu venho nesse. E tem que ter, contando com a correntinha, 16 pontos baixos, tá? Se não tiver, desmanche, faz de novo, porque tem que ter. Senão vai dar diferença na peça e fica feia. Então, aqui eu fiz uma correntinha, outro ponto alto, ponto alto não, ponto baixo, e deu 2 pontos baixos. 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 nesse primeiro que eu fiz, tá bom? Então, deu um total de 16. Vou fazer novamente uma correntinha e vou virar o trabalho. Aí, eu pulo esse e venho... pulo esse aqui e venho nesse. Correntinha conta como um ponto baixo, tá? 2. Vou entrar sempre nos intervalinhos aqui, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 na correntinha, tá bom? Pra ficar bem retinho. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Observem que já tá virando uma alcinha. E aí, eu vou fazer isso até ficar o tamanho que eu quero pra tampar aqui a minha boquinha da bolsa, sei lá como é que chama isso. Aí, essa abertura da bolsa. Eu vou fazer as minhas e já volto com vocês pra mostrar quantas carreiras que eu fiz pra ficar legal, tá bom? E pra fazer os acabamentos. Eu já volto. Bom, eu voltei. Eu fiz 6 carreiras. Ela tá assim agora. Aí, agora eu vou começar a diminuir aqui pra
dar uma leve voltinha aqui, diminuidinha aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu fiz a minha correntinha aqui, terminei aqui, o último pontinho. Vou fazer uma correntinha, acho que tá muito baixo aqui. Ó, daí eu fiz a correntinha, eu vou pular esse pontinho aqui e vou entrar nesse daqui. Puxar e fazer ponto baixo também. Agora ela tá grande, tá ruim de trabalhar. Aí eu vou fazendo ponto baixo até a penúltima... até o penúltimo ponto. Ó, cheguei aqui, eu não vou fazer esse, eu vou vir direto no último. Mentira, esse aqui ainda é um ponto. Eu faço esse. E aí eu não faço esse aqui, eu venho na correntinha e faço o último ponto alto. Aí eu faço uma correntinha e vou para a última carreira. Aí eu não faço esse aqui também, ó. Fiz a correntinha, não faço esse e venho para esse. Porque senão fica muito quadrada, fica feia. Não, não fica feia, né? Mas eu não gosto. Eu acho que assim dá um acabamentinho melhor. Ó, cheguei aqui, eu pulo esse e faço na correntinha um ponto baixíssimo. E ela ficou pronta. Aí eu faço uma correntinha e corto o fio. Ó, daí eu cortei o fio e puxei. Agora, eu vou fazer só uma carreirinha de ponto baixíssimo, começando aqui, ó, em volta da tampinha da nossa bolsa, tá bom? Essa é a última carreira. Então, eu seguro aqui, coloco bem aqui, ó, no meinho do primeiro ponto, puxo pra cima, não, puxo pra cima e faço uma corrente. Aí, eu vou entrar em todos os buraquinhos aqui, contornando com ponto baixíssimo. E aproveitar... Tô desastrada hoje. E aproveitar para arrematar o fiozinho que tá aqui atrás. Não, esqueci. Não arremato o fio porque é ponto baixíssimo, então ele não consegue puxar. Então, depois a gente tem que esconder esse fiozinho, tá bom? Se fosse ponto baixo, arremataria tranquilamente. Então, depois a gente tem que esconder, igual o fiozinho que sobrou quando a gente terminou essa carreirinha da tampa.
a gente esconde. Então, aqui eu vou puxando e fazendo ponto baixíssimo em todas elas, sem fazer aumento nenhum. É um ponto baixíssimo para cada buraquinho da carreira, tá? Gente, e incrível esse fio da Bellis. Uma delícia de trabalhar, super maciozinho. A bolsa, mesmo com a tampinha, ela não ficou pesada, ela tá bem gostosinha, bem levinha. Eu sempre gosto de testar os meus produtos que eu vendo lá na Criartes, porque eu tenho propriedade em falar se rende, se não rende, se é bom, se não é, se tem emenda. E eu sou sincera, se tem emenda eu falo, se não é legal de trabalhar eu falo também. Quem são minhas clientes lá sabem que mesmo se eu for perder a venda, mas que eu falo a verdade, eu falo. Porque geralmente a gente faz artesanato, não dá para perder dinheiro, né? A gente tem que investir em coisas que vai dar valor pra gente, que vai agregar valor, né, na nossa peça. E se é um fio que não é legal de trabalhar, aí não compensa. Por isso que a Criar está inovando, buscando produtos novos para vocês terem mais qualidade na peça de vocês. Aqui eu cheguei no final. E aí eu vou cortar o meu fio aqui. E vou puxar. E ela está pronta. Praticamente pronta. Aí eu vou pegar esse fiozinho que sobrou aqui e vou esconder ele por dentro da minha peça. Ah, outra dica também. Eu gosto sempre, quando eu finalizo a peça, onde eu escondi os fiozinhos, porque como é bolsa ou a gente faz tapete, eu não gosto de simplesmente esconder e deixar quietinho ali. Eu gosto de dar um pinguinho, pelo menos um pinguinho de cola. Geralmente, se é uma peça muito delicada, eu gosto de usar a cola universal da Círculo. Ou eu gosto, no tapete, eu gosto de usar a Tec Bond. Porque daí você pode bater na máquina que ele não vai sair de forma nenhuma. E isso é ótimo, né? Porque daí não vai ter ninguém criticando que, ai, você vendeu uma peça pra mim e ela soltou. E ainda mais a bolsa também, né? Que a gente abre e fecha toda hora, tem que estar bem finalizadinha. Aqui já tá um tanto bom. Eu posso cortar ela e dar só um pinguinho de cola bem aqui. E aí ele fecha aqui. E esse também eu vou esconder. Pode ver que não tem uma regra, tá? Pelo menos nas minhas peças não tem uma regra para esconder. É esconder por bastante pontinho para ela não soltar e dar um pinguinho de cola. Essa daqui também tá sobrando, então essa daqui a gente vai esconder também. Depois eu faço os meus arremates
E a nossa bolsa tá praticamente finalizada, mas ainda tá faltando a nossa alcinha. Eu vou dar uma outra dica, que geralmente as meninas têm dúvidas, e eu vou esclarecer essa dúvida agora. Eu vou fazer a alça dela, mas eu vou colocar o link em outro vídeo, tá bom? Então, por enquanto é essa peça, e logo eu volto com ela pronta. Gente, eu vou ensinar vocês a fazer a alça para colocar nessa bolsinha aqui, tá? Uma alcinha bem rápida de fazer, porém algumas meninas ainda têm dúvida de como fazer aquela alça circular, tipo bem durinha, ela é super bonitinha. Então eu vou fazer uma corrente primeiro, passo a agulha aqui, dou uma volta inteira e vou puxar esse fio maior por dentro dessa argolinha. Aí eu vou fazer uma corrente, duas, três, quatro, cinco correntes. Eu venho aqui, ó, tá vendo aqui? Eu comecei e eu venho na primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Baixíssimo, eu pego e puxo inteiro. Aí, eu vou pegar por todas as alcinhas fazendo ponto baixíssimo. Ó, eu estou aqui, então eu vou pegar essa alcinha de cima. Puxei, aqui também, a de cima, puxo, a de cima aqui, puxo com ponto baixíssimo. A alça vai ser toda trabalhada em ponto baixíssimo, sempre pegando nessa alcinha de cima, tá? Ó. Cheguei aqui no finalzinho, continuo com ponto baixíssimo, ela não tem, na verdade, ela não tem final. Sempre vai aparecendo novas alcinhas pra gente trabalhar nelas, tá? É muito facinho e muito rapidinho de fazer. Aí você vai me perguntar, quantas carreiras? Não tem também. Vocês vão fazer o tamanho que a sua bolsa precisa. Qual o tamanho que fica legal pra vocês, tá? Ó, ela vai virando um toquinho. E aí ela vai subindo. Não se incomodem com esse fiozinho que fica aqui, porque depois a gente arremata ele some, tá? Ó, sempre vai ter alcinhas pra gente ir entrando. Não esqueçam de pegar nenhuma, porque se esquecer ela vai afinar ou vai fechar antes que você precisa que ela feche. Ponto baixíssimo é muito fácil, porque você já entra e já sai na mesma laçada, ó. É muito rapidinho. Ó, e ainda tem bastante.
fio. Ó, sempre vai aparecendo as alcinhas aqui pra gente ir trabalhando nelas. Opa. Gente, olha como fica legal o resultado dela. Essa daqui eu vou fazer de um tamanho mais ou menos para ficar aqui em cima da minha bolsinha. Eu vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar o acabamento com vocês, tá bom? Ó, já cheguei no tamanho que eu quero. E aí eu vou cortar um tanto bom. E aí, para finalizar, eu vou fazer assim, ir puxando, puxo, todas as alcinhas eu puxo. E aí ele vai fechando. E tá pronta a minha alça. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar um mosquete. Opa. E eu vou encaixar ele aqui. Na verdade, o melhor é pegar uma agulha de... Eu já falei isso várias vezes, né? Mas a agulha de tapeçaria é a melhor forma, tá? Porém, a minha não está aqui perto de mim agora. Mas eu vou lá buscar. Agora eu coloquei a minha agulha de tapeceiro. Mudei o meu mosquete, porque o que eu tinha pego era um pouquinho maior. Aí eu prefiro esse para essa alça menor. E aí, vamos lá. Então, eu passo essa agulha dentro, essa linha dentro da agulha. E eu vou costurar o mosquete na minha alça. Não tem meio que uma regra certinha, tá? Você vai costurando pra ela ficar bem retinha. Passo pelo menos umas 3 vezes dentro do mosquete, pra ele ficar bem firminho. Ó, aqui ele já tá fechando, ó. Certinho.
E assim que eu firmei o mosquete, eu vou esconder esse restante de malha que sobrou, vou esconder no meio da alça. Com essa agulha fica muito mais fácil de esconder. Que ela vai sumindo. Mas se você não tiver agulha, pode usar uma agulha de crochê mesmo. A mais fina é melhor, tá bom? E aí, quando você tiver numa altura de segurança já, ó, você já pode cortar o excesso do fio. E aí, dá uma ajeitadinha que ele some lá dentro. Aí, eu vou fazer isso na outra lateral, que foi onde a gente iniciou. Pegar um mosquetinho pequenininho. Prontinho. Tá pronta a nossa alcinha. E nesse meio tempo, eu costurei um botãozinho, uma fivelinha, bem bonitinha. Já fiz meus arremates. Olha como ficou bonitinho. E eu vou encaixar essa alça nessa meia argola que a gente inseriu. Se quiser, pode pôr um botãozinho ou aqui ou aqui. Na minha, eu não achei necessidade de pôr, então eu não vou pôr, tá? Deixa eu só encaixar a alcinha aqui pra vocês verem. E olha que linda que está a nossa bolsinha. E eu quero também colocar uma alça de courinho, que eu vou encaixar na mesma. Ó, essa alça eu tenho lá na Criarts, tá? Uma alça muito lindinha e versátil, que dá pra usar com vários tipos de bolsas. Eu vou encaixar também na minha meia argola. E essa bolsa pode ser usada tanto quanto de mão, quanto no ombro, tá? E eu ainda vou fazer
Olha que linda que ela ficou. Eu ainda vou fazer um tassel para colocar nela. E ela está praticamente pronta. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha, dar o seu like, para ajudar o nosso canal a crescer e para a gente fazer bastante vídeos para vocês aprenderem cada dia mais. E olha que lindo que ficou o ponto diferente que a gente fez. Ficou muito lindinho, né? Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.